Carneiro, tinha que passar o cara, fazer um gol com o Carneiro. Ô, rambistas, vamos lá. Vamos continuar a geopolítica, mas vamos mudar um pouco os continentes. A gente vai falar agora sobre isso aqui, ó. Maduro retira embaixador no Brasil em resposta ao bloqueio de Lula no BRICS. Explica pra galera o que é o BRICS e por que o Maduro tá tão chateado. BRICS quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, tá? O Brasil adotou uma política que é óbvia, né? Foi a bandeira do Lula. Não, nós vamos defender a democracia. Bom, mas só falou de país comunista. O quê? O BRICS. Quais são os países que comunista? Tu acha que a Rússia é comunista onde? Tá, não. Com oligarquia e o cacete a quatro. Eu acho que o cara mais rico da Rússia é o de certa forma é uma concentração é um grupo que domina tudo. Não é uma economia aberta. Você chegar na Rússia agora, abrir uma empresa, se você não for amigo do rei, não é comunista. Tu não vai. Mas não é comunista. Eu, particularmente, isso é igual a Arábia Saudita. Eu, particularmente. Igual Emirados Árabes. Pra você abrir alguma coisa lá, tem que ser lá o Estado controla tudo. Não. Na Rússia não. Ô, Storm, eu assim, particularmente acho... Você pode abrir um banco, qualquer coisa desse gênero, só que se você não for amigo de um oligarca do Putin, você não vai prosperar muito lá, né? Storm. Entendeu? Agora já tem Coca-Cola lá, com outro nome, já tem tudo. Desculpa aí. Com outro nome. Mas então, é Coca-Cola. O bebê é Coca-Cola. McDonald's, tem McDonald's com outro nome. Eu particularmente acho... Aliás, eu particularmente penso que a Rússia é tão capitalista quanto os Estados Unidos. Só que ainda tem toda aquela coisa de Lenin e tal, ali que envolve a Rússia, que envolve tudo. É diferente, né? O capitalismo tudo que envolve ali no entorno dela. Mas tá mais para Brasil. Você tem que ser amigo dos amigos. Brasil é mais assim. Mas lá ainda tem umas coisas... Não tem complexo de Israel? Tu não tem que milícia, cacete agora, você não tem que ser amigo. A gente vai chegar nesse tema da liberdade de expressão. A gente tem aqui as nossas oligarquias locais, entendeu? Então. A gente tem nossas oligarquias locais, o Putin tem as oligarquias nacionais. A gente vai chegar nisso aí também. Aqui no Brasil, a gente... o ministro, tem um ministro do STF que é comunista, o presidente está todo orgulhoso dele e tal, isso aqui. Mas a gente parece que a gente quer escolher os pedaços do comunismo. Eu não gosto de falar nomes aqui, do comunismo que nos atende. Não, o brasileiro tem essa mania. Não, isso aqui presta, eu vou pegar. Pra mim presta, né, na cabeça deles. Comunidade, isso aqui presta, eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui não. Por exemplo, lá na Rússia é proibido o beijo de homossexuais no público. É severamente Casamento proibido. Gay também é proibido. Mas vamos voltar pra Venezuela. Agora, mulher com teta de fora pode ir pra cacete, né? Porque toda hora vem uma lá dos FEME e é presa. Vamos voltar pra Venezuela. BRICS, Venezuela... Essa eu vou ser cancelado. Aqui, ó. Mas é verdade, você tem um grupo de FEMEs, conhece, né? As FEMEs, que elas tiram a roupa. Inclusive o Putin foi alvo delas, né? Vocês lembram dessa, não? O Putin é um grupo de mulheres que, pelos direitos das mulheres, que tira a blusa, tem alguma camisa aí, alguma coisa, e vai pra cima dos políticos lá. Abraços políticos e tal. Esse grupo foi preso, inclusive, por atacar o Putin. Porra, eu gostaria muito de ser atacado desse jeito. Por uma russa seminua. Imagina uma russa seminua me atacando. Ai, meu Deus. Eu adotava a bandeira na hora. Vem cá, o que você quer? O que tá escrito aí? Fala pra mim. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, legisladores, por favor, atenda essa mulher. Vamos voltar pro BRICS. BRICS Venezuela. O Maduro foi recentemente recebido aqui no Brasil. Lula recebeu ele e tal. Enfim. Recentemente não, foi antes das eleições, lembrando disso. Antes das eleições... Não, depois que o Lula foi eleito, recebeu antes das eleições municipais venezuelanas. Sim. Antes das eleições venezuelanas. Se ele vem aqui antes das eleições brasileiras, ele teria sido preso. Todos nós sabemos disso. Provavelmente. Todos nós sabemos disso, né? Não, nem antes tinha decência, mas vamos voltar. Por que ele tá chateado com o amigo particular dele, pessoal dele, o Lula? O Brasil, ele defende, inclusive, foi a tônica do negócio, da campanha do presidente atual, a democracia. Não, porque nós somos antigolpistas, etc. Então, assim, ele não podia chegar
de repente, numa eleição que o Brasil era um dos observadores, dizer, não, foi uma eleição legal, foi uma eleição boa, foi uma eleição... Senão ele está jogando contra o patrimônio. Ninguém vai ficar completamente desacreditado. Porque foi uma eleição de fantoche total. E o Brasil pediu ao governo que apresentasse o resultado das eleições por escrito, por sessão. Tem um documento. As atas, né? As atas, todas as atas, toda eleição tem ata por zona eleitoral. E é exatamente igual. Nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, lá tem um outro nome, colégio eleitoral, né? Mas você também tem. E lá não é um voto direto, né? Americano, a maior democracia do mundo, mas um voto não quer dizer um voto, né? Quem vota é o colégio eleitoral. E o winner takes all, né? Então, e cada estado tem um valor diferente, ou seja, uma zona do cacete. Agora, na Venezuela, os caras o Maduro aí falou que tinha ata, mas não apresentou. E ainda passou uma lei lá dizendo que não precisava, que a eleição estava legítima e não precisava. Se o governo brasileiro adota um lado, dizendo, não, foi legítimo, pede um negócio e depois diz, não precisa mais não. Fica desmoralizado, né? Cai em descrédito, entendeu? Até porque o executivo tem 2 outros poderes que também falam, né? O legislativo e o judiciário. E o judiciário, ultimamente, está legislando e fazendo outras coisas. O legislativo está dormindo. Fica dormindo. Então, assim, a gente... 2 anos ainda. Mas... Você tem observadores dos 3. Você mandou observadores para... Você mandou ministro do Supremo, teve ministro do Supremo lá, do STJ, desculpa. Teve ministro do STJ nas eleições venezuelanas, teve parlamentar nas eleições venezuelanas, e ninguém averbou a eleição, pô. Aí você diz, nenhum poder brasileiro averbou a eleição. Eu vou averbar sozinho? A gente está numa democracia. Se todos os governos, todos os poderes aqui disseram que não, eu também vou dizer que não. E a política brasileira está certa. Eu vou vetar enquanto eles não me mostrarem as atas. E não vão mostrar nunca, porque, né? Mas parece que já foi mostrado as atas, já viram que ele perdeu as eleições por 60 e poucos %. E ele não sai do poder. Não vai sair, pô. É ditadura. Ditadura branca, ditadura branca, vermelha, azul, bolivariana, o que quer que seja. Mas lá no início, o nome lá é ditadura. Lá no início, o Chaves foi eleito. Lá no início. Não, tô falando agora. No início do mandato dele, o chefe do executivo brasileiro falou que a Venezuela é um país democrático. Na visão dele. E aí, como é que ele muda? Eu também mudar, ué. Eu também me sentiria traído. Pode mudar, não pode? Eu me sentiria traído. Eu prefiro ser... Não tá comigo, pô. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Óbvio. Aí você tem até parecido com ele. Com o Lenin, eu sou parecido com o Lenin. Você é parecido com o outro tava falando outro dia com o Lenin. Pô, me prefiro o Raul Seixas que o Lenin. 1000 vezes. Mas isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante. Sobre essa coisa do Maduro. Hoje existe uma ideia do atual ministro que ele quer federalizar todas as instituições policiais. Eu acho que é um perigo Desculpa, que ministro? O Lewandowski. Ah, tá. Lewandowski quer federalizar as instituições, na verdade, a segurança pública, mas a responsabilidade da federação. A reunião sobre a PEC da segurança pública. Queria tornar todas as instituições civis, unificar as polícias. Unificar para... Mas federalizar, eu acho assim um perigo muito grande você ter toda a força policial, a força armada, na mão de uma figura apenas, porque Porque quando os estados... Você teve aquele problema agora nos Estados Unidos com a situação da fronteira do Texas. Cara, o Texas quase se rebelou contra o governo federal. E ele tem uma força. Inclusive, tem o poder... Você tem o direito de formar milícias. Lembra que isso está na Constituição. Então, assim... Tem 14... Mas eu acho que a importância disso é que você não tira... parágrafos. Por mais que um deles é o direito de formar milícias. Mas que o Maduro já foi comprovado que as eleições, ele perdeu as eleições. Então. Como ele tem exército, polícia, todo mundo com ele, toda a força armada. Ele tem a guarda bolivariana.
Que é uma guarda política, né? É uma polícia política. É só uma guerra externa vai conseguir tirar o cara, porque ali dentro ninguém vai tirar. Um dia ele vai morrer. Olha só, eu não conheço um ditador nos últimos 50 anos que tenha ficado no poder tranquilo e calmo. Entendeu? Uma hora o bicho pega. Quando você oprime muito alguém, é exatamente o que está acontecendo lá em Israel, né? Cara, Fidel ficou 60 anos, né? O Fidel morreu, né? Mas, mas ficou até o fim da vida. Eu tô falando, Cuba é um negócio diferenciado do mundo. Porque ali era uma ditadura antes, alinhada com os Estados Unidos. Depois, e hoje ainda é uma ditadura. Era uma ditadura antes, continuou uma ditadura depois. Então, assim, o nego tá acostumado a ser ditadura. É igual o Oriente Médio. Porra, você viu o que aconteceu quando os Estados Unidos tentou tirar o presidente da Síria, o Bashar al-Assad? A zona que ficou aquilo lá. Então é ruim com ele ou pior sem ele. Entendeu? E ali, Cuba, é o seguinte: você tinha uma população miserável e a marginalizada, que eram os negros. Você tinha os caudilhos, né, os cubanos brancos, e você tinha os cubanos negros, que era a maioria, índios e negros, que era a maioria, e eram marginalizados, quase escravizados, inclusive escravizados na época do Fulgêncio Batista. Você vai querer o quê? Você vai querer o cara que é ditador, manda todo mundo pro paredão, não gosta de gay, etc. Ou vai querer o cara que te chamava de escravo, que te odiava, que falava, não, você é cidadão de segunda classe. Pô, a maioria vai querer, pô, eu sou pobre, mas eu era escravo. Não. Entendeu? Então, assim, aquele ruim com ele, pior sem ele. Não. Cuba é um exemplo disso. Entendeu? Não é o caso da Venezuela. O caso da Venezuela foi uma coisa paulatina. Você vê que o negócio foi piorando paulatinamente. Elegeram um cara que já tinha tentado dar um golpe, porque a corrupção na Venezuela era estupidamente grande. A Venezuela sempre foi muito alinhada com os Estados Unidos por causa do petróleo, né? Inclusive ele é da OPEP. Lembre-se que a Venezuela é da OPEP. Acho que é o único membro da OPEP fora do Oriente Médio. Não sei se tem outro, mas assim, de cabeça eu só lembro da Venezuela. Então, assim, que a Rússia, por exemplo, não é. Que é a maior produtora de petróleo do mundo, não é da OPEP. Então ela pratica os preços dela. A Venezuela pratica os preços da OPEP, que é controlado pelos Estados Unidos, né? Então, assim, e continua na OPEP, entendeu? E continua vendendo petróleo para os Estados Unidos, que é a maior fonte de renda deles. Então ali é um problema mais grave. Ali você tinha uma corrupção muito grande. A Venezuela era um país muito corrupto. Teve um maluco lá do exército que tentou dar um golpe e se ferrou. Mas o nego olhou pra ele, olha, de repente é uma solução. Acabou que se ferrou, né?